Milhões de pessoas acreditam que este homem revelou o segredo do sucesso, que ele entrevistou os maiores milionários da história, que recebeu uma missão direta do homem mais rico do mundo e que tudo isso se transformou em um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Mas e se parte dessa história nunca tivesse acontecido? E se o livro que moldou a mentalidade de gerações inteiras tivesse sido construído em cima de ideias que não eram dele? O nome desse homem é Napoleon Hill, autor de Pense e Fique Rico, um livro citado até hoje quando o assunto é lei da atração, manifestação de riqueza e mentalidade de sucesso. Mas o que quase ninguém conta é de onde essas ideias realmente vieram. E para entender isso, precisamos voltar para muito antes da fama. Antes do dinheiro, antes do mito. No início do século XX, os Estados Unidos viviam uma era de otimismo e progresso sem precedentes. Era a Idade Dourada. A industrialização transformava cidades, criava fortunas e prometia uma nova realidade para quem tivesse ambição e a estratégia certa. O sonho americano estava mais vivo do que nunca. Nesse cenário, o público estava faminto por guias, por fórmulas que pudessem levar qualquer pessoa comum ao topo. E foi exatamente nesse terreno fértil que a semente do que hoje chamamos de desenvolvimento pessoal começou a brotar. Jornais e revistas da época estavam repletos de anúncios prometendo o caminho para a riqueza, a saúde e a felicidade. O público queria acreditar que o sucesso não era um privilégio de nascimento, mas uma ciência que podia ser aprendida. Em meio a essa efervescência, surgiram dezenas de escritores, filósofos e gurus. Um movimento intelectual conhecido como Novo Pensamento ganhava força, defendendo que nossos pensamentos têm o poder de moldar nossa realidade física. Nomes como Ralph Waldo Emerson, com sua filosofia do transcendentalismo, e William Walker Atkinson, um prolífico autor sobre mentalismo e poder da mente, já haviam plantado as bases. Eles argumentavam que o universo respondia à vibração dos nossos desejos e que a mente era a ferramenta mais poderosa para a criação de riqueza e bem-estar. Essas não eram ideias marginais, eram o centro de um debate cultural intenso sobre o potencial humano. O sucesso era visto como uma consequência direta de uma mentalidade correta, um estado de espírito alinhado com as leis universais da abundância. O palco estava montado para que alguém unificasse todas essas teorias em uma filosofia única e acessível para as massas. Foi nesse exato contexto que um jovem ambicioso, vindo das áreas rurais e pobres da Virgínia, começou sua jornada. Seu nome era Napoleon Hill, nascido em 1883 em uma cabana de um único cômodo. Hill teve uma infância marcada pela pobreza. Desde cedo, ele demonstrou uma ambição feroz de escapar daquela realidade. Ele não tinha diplomas universitários, nem conexões com a elite, mas possuía algo talvez mais valioso naquela época, uma determinação inabalável e uma habilidade notável para contar histórias. Ele começou a carreira como jornalista freelancer para pequenas publicações, onde aprendeu a arte de criar narrativas cativantes. Seu olhar era intenso, sua postura confiante. Ele se apresentava não como um produto de seu ambiente, mas como alguém destinado a coisas grandiosas. E ele estava buscando a oportunidade perfeita para provar isso. Essa oportunidade, segundo a história que ele mesmo contaria por décadas, chegou em 1908. Hill afirmava ter sido encarregado por uma revista de entrevistar o homem mais rico do mundo na época,
o magnata do aço Andrew Carnegie. Essa entrevista, que supostamente deveria durar apenas algumas horas, teria se estendido por 3 dias e 3 noites. Durante essa conversa épica, Carnegie, impressionado com a inteligência e a ousadia do jovem repórter, teria lhe lançado um desafio monumental. A missão era dedicar os próximos 20 anos de sua vida a entrevistar os homens mais bem-sucedidos da América para descobrir, compilar e organizar uma filosofia do sucesso que pudesse ser ensinada a qualquer pessoa. Carnegie teria oferecido a Hill apenas cartas de apresentação para abrir as portas da elite, sem nenhum tipo de pagamento. Uma missão baseada puramente na fé e na ambição. E segundo a lenda, Napoleon Hill aceitou o desafio no local, sem hesitar. Esse encontro seria o ponto de partida para a criação de Pense e Fique Rico. Mas o que os registros históricos realmente dizem sobre esse encontro? Essa conversa fundamental, o pilar de toda a sua carreira, realmente aconteceu? É aqui que a história oficial começa a se separar dos fatos. Para que Napoleon Hill fosse levado a sério, ele precisava de algo que nenhum jovem desconhecido tinha: autoridade. E é aqui que surge a história mais famosa e também a mais questionada de toda a sua carreira. Hill afirmava que, ainda muito jovem, recebeu uma missão direta de Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo naquela época. Segundo a narrativa de Hill, Carnegie teria revelado que o sucesso seguia leis claras e universais, e que alguém precisava urgentemente descobrir e organizar essas leis, entrevistando os homens mais bem-sucedidos da América. Essa missão, claro, soava grandiosa, quase mítica. Era a jornada do herói perfeita para um aspirante a guru do sucesso. O problema é que, quando historiadores sérios começam a investigar os registros, essa história cuidadosamente construída começa a desmoronar. Não existe nenhuma carta, não há nenhuma anotação em diário. Não foi encontrado um único documento oficial que comprove essa tal missão dada por Carnegie. Nos vastos arquivos do magnata do aço, o nome de Napoleon Hill, quando muito, aparece como o de alguém distante, sem qualquer acesso real ao círculo íntimo do industrial. A verdade é que a proximidade que Hill descrevia em seus livros parece ter sido uma invenção para dar peso às suas palavras. Isso não significa necessariamente que Hill nunca tenha cruzado o caminho de Carnegie. É possível que tenham se encontrado brevemente, mas a relação de mentor e aprendiz, a missão que duraria 20 anos, provavelmente foi uma peça de marketing genial, exagerada ou cuidadosamente construída muito tempo depois. E por que isso importa tanto? Porque essa promessa era o pilar de tudo o que ele construiu. Sem o nome de Carnegie, Hill era apenas mais um escritor falando sobre ideias abstratas de sucesso. Mas com o apoio de Carnegie, ele se transformava no mensageiro escolhido, o confidente dos homens mais poderosos do planeta. A partir dessa narrativa poderosa, Hill passa a afirmar que entrevistou centenas de outros milionários, que ouviu segredos exclusivos diretamente da fonte, que compilou, finalmente, uma fórmula definitiva para a riqueza. Mas, novamente, quando procuramos por provas, os nomes que ele cita são vagos, as datas são confusas e os registros históricos simplesmente não confirmam essa versão épica dos fatos. Henry Ford, por exemplo, um dos nomes frequentemente citados por Hill, negou publicamente em várias ocasiões ter concedido uma entrevista a ele. O que Napoleon Hill fez, na prática, foi algo muito mais sutil
e inteligente. Ele criou uma história de origem tão forte e inspiradora que poucas pessoas se dariam ao trabalho de questionar a fonte de suas ideias. Porque no jogo da influência, quando a autoridade é aceita sem questionamentos, o conteúdo que vem depois é absorvido sem resistência. E foi exatamente essa estratégia que preparou o terreno para o seu sucesso estrondoso. Enquanto Hill construía para si a imagem do mensageiro escolhido pelos titãs da indústria, as ideias que ele popularizou já existiam. Elas estavam prontas, circulando em outros círculos, apenas esperando por alguém com o talento e a audácia para saber como vendê-las para as massas. No próximo capítulo, vamos finalmente abrir o livro Pense e Fique Rico. Mas não vamos apenas ler o que está escrito. Vamos rastrear cada uma de suas ideias-chave até onde elas realmente começaram, muito antes de Napoleon Hill. E o que você vai descobrir sobre a verdadeira origem desses conceitos talvez mude para sempre a forma como você enxerga esse clássico da literatura de sucesso. Até aqui, a história parece simples. Napoleon Hill teria recebido uma missão, observado grandes homens e transformado tudo em um método de sucesso. Mas é neste ponto da narrativa que surgem as perguntas incômodas, porque as ideias centrais de Pense e Fique Rico não aparecem nos escritos de Hill pela primeira vez. Elas já existiam, circulando décadas antes, em um movimento conhecido como Novo Pensamento. Esse movimento falava sobre mente, crença, sugestão e como isso molda a realidade. Muito antes de isso se tornar moda ou um grande negócio, ideias como pensamentos criam resultados, crenças repetidas se tornam comportamento e que a riqueza começa na mente antes de se manifestar no mundo material. Nada disso nasceu com Hill. Esses princípios já eram ensinados por pensadores que hoje foram esquecidos pelo grande público. Homens e mulheres que falavam de consciência e prosperidade sem prometer fortuna rápida e sem construir impérios pessoais. Então, o que Hill faz de tão diferente? Ele remove a linguagem espiritual explícita, elimina qualquer referência mística direta e traduz tudo para o idioma que a América daquela época queria desesperadamente ouvir: dinheiro, resultados e sucesso individual. A lei da atração, que era uma filosofia de compreensão interna, é transformada em uma fórmula prática para vencer na vida. Não é por acaso que Hill raramente cita suas fontes de forma clara. Quando ele menciona suas influências, faz isso de um jeito vago, sem dar nomes, datas ou o contexto completo. Isso não quer dizer que ele não soubesse de onde vinham essas ideias. Pelo contrário, significa que ele entendeu algo essencial sobre o mercado. Ideias não se tornam populares por serem verdadeiras, mas sim por serem bem embaladas. E nisso, Hill era um mestre. Ao fazer isso, ele cria algo poderoso, mas ao mesmo tempo apaga o caminho original. O novo pensamento se transforma em um segredo revelado. A compreensão filosófica vira uma técnica de autoajuda, e a origem real de tudo isso fica escondida sob uma narrativa de genialidade individual e de uma única descoberta espetacular. É aqui que o livro Pense e Fique Rico deixa de ser apenas um manual de sucesso e se torna parte de uma história muito maior, uma história de adaptação, omissão e um silêncio muito estratégico. E chegamos ao ponto final desta história. Depois de analisarmos as promessas não cumpridas, as influências ocultas e as ideias reaproveitadas do novo pensamento, uma pergunta fundamental ainda ecoa:
Afinal, Napoleon Hill foi um grande fraudador ou um gênio da comunicação? A resposta mais honesta e talvez a mais desconfortável é que ele foi os dois. Hill não inventou a lei da atração, não descobriu o poder da mente e certamente não foi o criador do novo pensamento. Mas ele fez algo que pouquíssimos antes dele conseguiram com tanto sucesso. Ele pegou ideias profundas, complexas e muitas vezes esquecidas e as traduziu para uma linguagem simples, direta e, acima de tudo, altamente vendável, onde os pensadores originais propunham reflexão espiritual. Hill colocou ambição material, onde eles buscavam compreensão interna e paz de espírito. Ele prometeu resultado externo e riqueza visível. Isso não significa que o conteúdo dos livros dele seja inútil, de forma alguma, mas muda completamente a forma como devemos entender sua obra. O verdadeiro problema começa quando o mensageiro apaga a origem da mensagem para se colocar como o criador original. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo repetem frases de pense e fique rico como se fossem verdades absolutas, sem fazer a menor ideia de que aquelas mesmas ideias já circulavam décadas antes. Eram discutidas entre pensadores e filósofos que, ironicamente, nunca ficaram ricos, famosos ou celebrados como Hill. A verdade é que Napoleon Hill venceu porque contou a melhor história. Não necessariamente a história mais verdadeira, mas sem dúvida a mais convincente. E isso nos ensina uma lição fundamental sobre como as ideias se espalham pelo mundo. Na história da lei da atração. E em muitas outras áreas, quem controla a narrativa é quem controla o legado. A forma como uma história é contada muitas vezes se torna mais importante do que a própria história. Hill não foi o único a dominar essa arte. No próximo episódio, você vai conhecer outro homem que fez exatamente isso, e talvez com ainda mais impacto. Um pastor carismático que misturou fé, pensamento positivo e a busca pelo sucesso de uma maneira nunca antes vista. Ele ensinou essa mentalidade a presidentes, a grandes empresários e até a futuros bilionários, transformando a cultura americana para sempre. Vamos mergulhar na história de Norman Vincent Peale e entender como o pensamento positivo saiu das igrejas e entrou definitivamente nos corredores do poder, influenciando o mundo dos negócios e da política. Se você quer descobrir como essa conexão aconteceu e não quer perder o próximo episódio, deixe o seu like agora mesmo e comente. Quero aqui embaixo, porque a próxima história vai mudar a forma como você enxerga fé, sucesso e a própria lei da atração.